Hoje, no Bíblia Comentada, veremos o início impactante do ministério de Jesus segundo o Evangelho de Marcos. Um capítulo que nos leva do deserto ao coração das cidades, revelando o Cristo que ensina com autoridade, cura com compaixão e transforma com poder. Vamos caminhar juntos por esses primeiros passos do Filho de Deus, que toca o intocável, chama o improvável e inaugura o reino com atos que falam mais alto que palavras. Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre o início de uma das narrativas mais diretas e cheias de ação de toda a Escritura, o Evangelho segundo Marcos. E não tem enrolação. Já no primeiro fôlego, somos lançados direto na história, como quem abre uma janela e é surpreendido por um vento forte. O texto começa assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É um início que mais parece um trovão. Não há genealogia, não há introduções longas, mas uma declaração firme, como quem diz, é sobre ele. E não qualquer ele, mas Jesus, o Cristo, o ungido e, mais ainda, o Filho de Deus. Essa expressão, Evangelho de Jesus Cristo, carregava um peso tremendo nos dias do Império Romano. Evangelho, naquela época, era usado para anunciar uma vitória do imperador ou o nascimento de um novo César. Era uma palavra politicamente carregada, usada na propaganda do império para exaltar a glória dos deuses pagãos e do seu representante terreno, César. Mas aqui, a palavra é ressignificada com poder. O verdadeiro evangelho não diz respeito a Roma, e sim ao Messias prometido. E Marcos não deixa espaço para dúvidas. Esse Messias é divino, é o Filho de Deus. Logo depois, o autor nos conduz por uma ponte com o passado, mostrando que o que está acontecendo não é um improviso, não é repentino. Está tudo alinhado com as promessas feitas séculos antes. Ele menciona as palavras dos profetas e faz uma costura belíssima entre Isaías e Malaquias, dizendo: Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Essa citação é mais do que uma introdução poética, é um lembrete. Deus não se esqueceu. Ele cumpre o que promete. E quem é esse mensageiro? João Batista, a figura mais excêntrica e profética dos últimos tempos de Israel. João não surge no templo, nem no palácio, nem entre os sacerdotes. Ele aparece no deserto. Isso é significativo demais, porque o deserto, no imaginário judeu, não era só um lugar geográfico, era um símbolo espiritual. Era no deserto que o povo havia sido provado, moldado, purificado. O deserto falava de dependência total de Deus. E é ali, longe do burburinho de Jerusalém, que a voz começa a ecoar. João era como um homem fora do tempo. Vestia-se com pelos de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Não era uma figura atraente para os padrões humanos, mas suas palavras queimavam como fogo. E o povo ia até ele. Saíam das cidades, das aldeias, das comodidades e caminhavam ao deserto para ouvir o que ele tinha a dizer. Era como se seus corações estivessem sedentos, famintos, exaustos da religião formal e atraídos por uma voz que finalmente fazia sentido. E o que João pregava? Um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Era um chamado para mudança, para metanoia, uma virada de rota. E isso antes mesmo da cruz. João estava preparando o caminho, lavando os corações, limpando a estrada por onde o Messias iria passar. Seu batismo não era o mesmo que o batismo cristão depois da ressurreição. Ele não comunicava ainda a obra consumada do Espírito Santo, mas era um ato simbólico de preparação e compromisso com a vinda do reino. Interessante perceber que a palavra batizar no original grego baptizó significava mergulhar, submergir completamente. Isso já nos dá um sinal. Arrependimento não é coisa superficial, não é um verniz religioso. É mergulho profundo, é entrega total. E o povo entendia isso. Confessavam seus pecados e desciam às águas. Não era apenas ritual, era vida sendo transformada. Agora o ponto mais forte. Mesmo com tudo isso, João deixava claro que ele era apenas o precursor. E aqui, mais uma vez, o contraste é de arrepiar. Ele diz: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar a correia das sandálias. E essa fala carrega uma força cultural tremenda. No mundo judeu, o servo mais inferior de uma casa era quem cuidava das sandálias dos visitantes. Tirar a sujeira, lavar os pés, desamarrar correias. João se coloca abaixo até desse servo. Ele está dizendo: eu nem sou digno de tocar nas sandálias dele.
É a humildade de quem entende o lugar onde está, de quem sabe que é apenas uma voz. E isso é tremendo, porque João tinha multidões aos seus pés. Ele poderia ter ficado com a glória, mas preferiu apontar. Não para si, mas para aquele que viria. Ele vai mais fundo e diz: eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui há uma mudança de ordem. João batizava do lado de fora, nas águas do Jordão. Jesus batizaria por dentro, com o Espírito do Deus vivo. João podia lavar o corpo, Jesus purificaria a alma. João preparava o homem, Jesus transformaria o homem. Esse versículo, aliás, é a semente de toda a realidade pentecostal. O batismo com o Espírito Santo é apresentado como parte da missão de Jesus desde o início do Evangelho. Isso não é um detalhe deixado para depois, não é um anexo, é central. A obra do Messias não termina na cruz, não para na ressurreição. Vai até o derramar do Espírito, até o empoderamento do povo de Deus. E quando olhamos para essa promessa à luz do Pentecostes, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entendemos que o que João anunciou se cumpriu com força e glória, inaugurando uma nova era, a era do Espírito. Mas voltando ao cenário, o deserto da Judeia, por onde João andava, era um lugar seco, rochoso, marcado por colinas escarpadas e vales estreitos. A região onde se localizava o Rio Jordão era simbólica, pois ali foi onde Josué atravessou com o povo de Israel rumo à Terra Prometida. É como se João ali mesmo estivesse dizendo: está chegando uma nova travessia, está vindo um novo tempo. A Terra Prometida agora é o reino dos céus. E o mais bonito é perceber que o Evangelho, mesmo começando com esse clima quase rude do deserto, com um profeta selvagem e mensagens duras sobre arrependimento, é na verdade uma notícia de amor. Porque o amor começa nos avisando. Ele nos prepara. Ele não nos deixa enganados. João é o grito que acorda. A trombeta que desperta do sono. E o Evangelho não ignora isso. Ele abraça essa introdução como quem diz: você só vai entender o Cordeiro se passar pelo deserto. Essa é a estrutura do reino. Antes da glória, o arrependimento. Antes do trono, o joelho no chão. E João, com sua capa de pelos e sua voz firme, nos lembra que não há como viver o Evangelho de Jesus sem confronto interior, sem sinceridade, sem purificação de alma. Aquele povo, vindo de todas as regiões da Judeia, cruzava estradas difíceis para ouvir algo que os fariseus em Jerusalém não tinham coragem de dizer. Eles queriam ouvir a verdade. E a verdade chegou, cortante, limpa, viva. O texto até aqui nos apresenta uma tensão bonita, entre o já e o ainda não. O mensageiro chegou, o caminho está sendo preparado, as águas estão sendo agitadas. Mas o Messias ainda não se revelou completamente. Há expectativa no ar, o deserto virou palco. O silêncio dos séculos foi quebrado. E tudo isso para que os corações fossem amaciados, moldados, preparados para receber o verbo que se faria carne. O que João fazia era mais do que um batismo, era uma construção. Pedra por pedra ele estava preparando a estrada pela qual o Salvador pisaria. E que estrada é essa? Não uma de terra batida, mas de corações arrependidos. Porque o verdadeiro caminho do Senhor é construído dentro de nós. E foi então que num dia comum à beira do Jordão, enquanto as águas corriam e o povo ainda buscava arrependimento, ele apareceu. Sem anúncio estrondoso, sem comitiva real, sem aparato. Jesus veio de Nazaré da Galileia. E esse detalhe é cheio de significados. Nazaré era uma cidade pequena, desprezada, sem prestígio, quase um lugar esquecido no mapa da Judeia. Quando alguém dizia que era de Nazaré, era como assumir um anonimato, e é justamente dali que sai o Filho de Deus. Isso já nos revela o estilo de Deus. Ele não escolhe os palácios, mas os lugares simples. Não escolhe os engrandecidos, mas os humildes. Jesus então se apresenta a João, e aqui é um momento cheio de reverência e silêncio. João, o mensageiro que batizava pecadores, agora está diante do santo. João sabia que ali não havia culpa a ser lavada, pecado a ser confessado, vida a ser endireitada. Mas Jesus insiste, ele entra na fila, ele desce as águas. E esse gesto é escandaloso e belo. O puro se junta aos impuros, o limpo entra nas águas sujas do pecado dos outros, não por necessidade, mas por solidariedade. Jesus se identifica com a humanidade caída. O batismo dele é um mergulho simbólico na condição humana, como se dissesse: eu vim para isso, eu estou com vocês, eu assumo o caminho. E então, quando ele sai da água, o céu se abre. A expressão usada é como se os céus fossem rasgados, como se uma cortina fosse puxada com força. É um gesto radical. Algo que estava fechado por séculos, a manifestação clara da presença de Deus, agora se abre diante dos olhos de todos.
e o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. Esse símbolo não é aleatório. A pomba é suave, pura, tranquila, mas não se trata de fragilidade, e sim de direção. O Espírito que desce sobre Jesus não vem em forma de fogo, mas em forma de graça. E então uma voz, vinda do alto, preenche o cenário. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui está a Trindade em ação. O Pai falando, o Filho obedecendo, o Espírito capacitando. Esse momento é o selo do céu sobre a missão do Messias. Não é a multidão quem o aplaude. Não é o povo quem o reconhece primeiro. É o próprio Deus. Jesus não começa seu ministério para agradar homens, mas para cumprir a vontade do Pai. A aprovação que ele recebe não vem das multidões, mas da intimidade divina. Isso nos ensina que a vocação verdadeira começa quando ouvimos a voz de Deus, mesmo que ninguém mais ouça conosco. E de repente, como se o roteiro da história desse uma guinada, o Espírito leva Jesus ao deserto. Isso mesmo. Aquele mesmo Espírito que o havia ungido, agora o impulsiona para o isolamento, para a solidão, para o confronto. Não há erro aqui. É o caminho. O deserto sempre foi o campo de prova dos escolhidos. Foi lá que Israel falhou durante 40 anos. Agora, Jesus vai refazer esse caminho, mas de forma perfeita. Durante 40 dias, número que remete a períodos de transição, purificação e juízo nas Escrituras, ele permanece no deserto. E não está só. O texto diz que era tentado por Satanás. Isso não é apenas um relato simbólico. É a luta real contra as forças das trevas. Antes de curar, antes de pregar, antes de operar milagres, Jesus vence onde Adão falhou. O primeiro homem cedeu à tentação num jardim. O segundo homem resiste à tentação no deserto. E essa vitória silenciosa de Jesus já é prenúncio de sua vitória na cruz. O detalhe de que ele estava com os animais selvagens também é cheio de camadas. Por um lado, mostra o ambiente inóspito, perigoso. Por outro, ecoa Isaías capítulo 11, versículo 6, onde o profeta fala do tempo em que o lobo habitará com o cordeiro e a paz do Messias restaurará toda a criação. E mais, os anjos o serviam. Ou seja, no lugar onde parecia não haver ninguém, o céu se movia a seu favor. Isso nos lembra que, mesmo nos desertos da vida, quando tudo parece hostil, o cuidado do Pai não falha. Os anjos vêm, mesmo que em silêncio. E depois desse tempo de enfrentamento e fortalecimento, Jesus sai do deserto. Não como quem foge, mas como quem venceu. E aqui o texto já dá um salto. João é preso. A voz que clamava se cala por um tempo. Mas não há silêncio no reino. Porque agora a palavra encarnada começa a falar. Jesus vai para a Galileia e começa a pregar o Evangelho de Deus. Note que o texto destaca. É o Evangelho de Deus. Não é uma mensagem humana, não é uma filosofia, não é uma doutrina nova surgida de algum mestre da lei. É a boa notícia vinda diretamente do trono. E o que ele diz? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui, Jesus resume toda a sua pregação em duas frases. Primeiro, ele fala sobre tempo. E não é qualquer tempo, mas o tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo perfeito, o momento aguardado por séculos. O relógio celestial tocou, o Messias chegou. E com ele, o reino não é mais só promessa, é realidade. Depois, Jesus chama para a ação, arrependimento e fé. Isso é central. Arrependimento sem fé gera culpa. Fé sem arrependimento vira religião vazia. Mas juntas, essas duas atitudes geram nova vida. Jesus não oferece uma religião nova. Ele oferece uma nova realidade, o reino de Deus. E isso mexe com tudo. Não é um reino geográfico, nem político, nem militar. É um domínio espiritual que transforma o íntimo e que se expande de dentro para fora. Por isso, a primeira reação a essa notícia deve ser o arrependimento. Uma mudança de mente, de direção, de valores. E a segunda, a fé. A confiança plena nesse Jesus que prega, cura, salva e transforma. Logo em seguida, ele começa a formar seu grupo. Não com rabinos famosos, nem com sacerdotes de renome, mas com pescadores. Sim, pescadores. Gente simples, de mãos calejadas, acostumados ao esforço e à espera. Jesus passa à beira do mar da Galileia e vê Simão e André, seu irmão, lançando as redes ao mar. E os chama: "Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens." Essa frase, além de profunda, é transformadora. Jesus não despreza quem eles são, pescadores, mas redireciona aquilo que sabem fazer. Ele não diz que eles vão ser outra coisa, mas que agora farão o mesmo, só que com um novo propósito. Pegarão vidas, não peixes. E isso tem algo profundo. O chamado de Cristo não anula sua história, ele a ressignifica. Jesus não destrói o passado, mas o redime. E sem hesitar, eles deixam as redes e o seguem.
Isso não foi um impulso vazio. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. A semente já estava plantada. Quando o chamado veio, o coração respondeu. E não foi só uma mudança de lugar, foi uma mudança de vida. Eles largaram o instrumento de trabalho, a segurança, o sustento e confiaram. Isso é discipulado. Não é apenas seguir uma doutrina. É seguir uma pessoa, com tudo que se é. Mais adiante, ele encontra outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. Eles estavam no barco com seu pai e empregados. E Jesus também os chama. E eles também deixam tudo e vão. E aqui é algo bonito. Jesus chama no contexto do cotidiano. Ele aparece no meio do trabalho, no meio da rotina. Não há preparo prévio. Não é no templo. É na margem do mar, no calor do dia, no barulho das redes. O chamado de Jesus não respeita o cronograma humano. Ele rompe. Ele aparece. E quem tem ouvidos ouve. E quem tem fé, responde. Eles então saem da beira do mar e vão até Cafarnaum. Essa cidade, à margem do mar da Galileia, se tornaria uma espécie de quartel-general do ministério de Jesus. Cafarnaum não era uma metrópole, mas era importante. Ficava numa rota comercial estratégica, na chamada Via Maris, caminho que ligava o Egito à Síria. E por isso havia ali uma mistura de culturas, vozes, sotaques e ideias. Era um lugar de passagem, mas agora, por causa de Jesus, se tornaria um lugar de permanência. A luz estava prestes a brilhar com força no meio das sombras. No primeiro sábado em que estão ali, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. E aqui a cena já muda de tom. A sinagoga era o centro religioso, social e até educacional das comunidades judaicas fora de Jerusalém. Era onde os judeus se reuniam para ler a Torá, orar, discutir as Escrituras. Normalmente, os mestres convidados expunham os textos sagrados seguindo a tradição dos rabinos antigos, citando fontes, rodando em torno de interpretações humanas. Mas quando Jesus fala, o clima muda. As pessoas percebem. Algo diferente preenche aquele ambiente. O texto nos diz que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso é muito forte. Os escribas falavam do que haviam ouvido. Jesus falava do que ele mesmo era. Os escribas tentavam interpretar as palavras de outros. Jesus era a própria palavra. A autoridade dele não vinha de títulos, mas de essência. Ele não dependia de citações humanas. A verdade fluía dele como uma nascente que jorra naturalmente. E como se não bastasse o impacto das palavras, algo ainda mais impressionante acontece. Ali mesmo, no meio da reunião, um homem possesso por um espírito impuro começa a gritar. E aqui, a tensão espiritual se revela abertamente. A presença de Jesus incomoda o inferno. Onde antes havia apenas religiosidade, agora há confronto. A luz chegou e as trevas se agitam. O espírito maligno fala com voz desesperada. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Veja a ironia. Os religiosos da sinagoga ainda estavam tentando entender quem era aquele pregador, mas o espírito maligno já sabia. Ele o chama de o Santo de Deus, um título que carrega peso, pureza e majestade. Os demônios conhecem quem Jesus é, mas conhecê-lo intelectualmente não significa salvação. Eles o temem, não o seguem. Eles reconhecem sua glória, mas tremem diante dela. E Jesus, com uma calma cheia de poder, o repreende. Ele não entra em diálogo, ele não conversa com o demônio, apenas diz, cala-te e sai dele. E a ordem é tão firme, tão direta, que não há espaço para questionamento. O espírito imundo grita mais uma vez, sacode violentamente aquele homem e sai. Diante de todos, sem truques, sem rituais, sem espetáculos, apenas o poder da palavra. As pessoas ficam atônitas. A expressão usada no original grego indica uma mistura de admiração com assombro. Era algo novo, algo que ultrapassava tudo o que haviam visto. Eles se entreolhavam e perguntavam, que é isso? Um novo ensino. Com autoridade, ele ordena aos espíritos impuros e eles obedecem. O que mais impressionava não era apenas o milagre em si, mas a maneira como tudo acontecia, com autoridade. Não era manipulação, era soberania. Jesus não pedia licença ao mundo espiritual, ele comandava. E o impacto disso foi imediato. O texto nos diz que sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Veja que isso aconteceu ainda no início do ministério. Jesus não tinha feito grandes campanhas, nem percorrido muitas cidades, mas bastou uma entrada na sinagoga, um ensino verdadeiro e um ato de libertação para que o nome dele ecoasse como um trovão. As pessoas começaram a comentar, a repetir, a se perguntar quem era esse homem que falava com tanta autoridade e diante de quem até os demônios se curvavam. Esse trecho nos revela algo profundo sobre a missão de Jesus.
Ele não veio apenas para ensinar, mas para libertar. E mais do que isso, a libertação que ele oferece é inseparável do ensino que ele traz. A palavra liberta. A verdade dissipa as trevas. Não há separação entre doutrina e poder em Cristo. Onde ele está, o reino de Deus se manifesta de forma completa, com luz, com liberdade, com restauração. É também um alerta para nós. A religiosidade sem presença divina pode até parecer bonita, mas é incapaz de confrontar o mal. A sinagoga estava acostumada a reuniões formais, mas aquele homem possuído continuava ali. Ninguém o expulsava. Ninguém o libertava. Mas quando Jesus entra, a verdade rasga os céus e expulsa o que estava escondido. Isso nos desafia a lembrar que a Igreja do Senhor precisa ser lugar de ensino com autoridade e também lugar de libertação verdadeira. Onde Cristo é proclamado de verdade, as cadeias caem, os demônios fogem e a glória de Deus se manifesta. Assim que saíram da sinagoga, ainda em Cafarnaum, Jesus e seus discípulos seguiram direto para a casa de Simão e André. O texto é tão fluido que a gente quase escuta os passos apressados nas pedras da cidade. A atmosfera ainda estava carregada de espanto. As palavras ditas na sinagoga pareciam ecoar, e os olhares da vizinhança já deviam estar acompanhando tudo com aquele sussurro curioso típico de lugares pequenos. Cafarnaum estava começando a perceber que algo estava mudando, e rápido. Na casa, encontrava-se acamada a sogra de Simão, com febre. E aqui, a cena muda de tom. Sai da coletividade da sinagoga para a intimidade do lar. E essa transição é profunda, porque mostra que Jesus, embora lidasse com multidões, não ignorava as necessidades pessoais. Ele não veio apenas para confrontar o mal em público, mas para curar dores silenciosas no particular. E febre, naquela época, era coisa séria. Sem os recursos médicos que temos hoje, uma febre podia ser sinal de infecção grave, risco de morte. Era motivo de luto iminente. Jesus é informado da enfermidade. Ninguém precisa implorar. Não há gritaria, não há alarde. Ele apenas se aproxima, toma a mulher pela mão e a levanta. Essa imagem é riquíssima. Primeiro porque revela compaixão prática. Ele não prega um sermão sobre enfermidade. Ele toca, ele estende a mão, ele age. E segundo, porque o gesto de levantar alguém não é apenas físico, é espiritual. Jesus ergue vidas. No mesmo instante, a febre a deixou. É o milagre da presença. E não só isso, ela começou a servi-los. Isso não é detalhe relevante. Mostra que a cura foi completa. Não era apenas alívio dos sintomas, era restauração total. A mulher não ficou de repouso, não pediu descanso, não precisou de convalescença. Ela se levantou com ânimo e disposição para servir. E é sempre assim, quando somos tocados por Jesus de verdade, algo em nós se levanta com gratidão e serviço. A salvação nos desperta para servir. O dia avança. E quando chega a tarde, já depois do pôr do sol, o cenário muda mais uma vez. Era sábado, e os judeus, por zelo à lei, evitavam carregar pessoas enfermas nesse dia, pois seria considerado trabalho. Mas quando o sol se põe e o sábado termina, a cidade se movimenta. As pessoas começam a trazer todos os enfermos e endemoninhados. A notícia do que aconteceu na sinagoga e na casa de Simão já havia se espalhado como fogo em palha seca. E o que era uma casa simples, agora vira ponto de encontro de desespero e fé. O texto diz que toda a cidade se reuniu à porta. A imagem é poderosa. Gente de toda parte. Crianças nos ombros dos pais, doentes sendo carregados em mantas, olhos aflitos, clamores, gemidos, esperança. E no meio dessa multidão, Jesus. Ele não os manda embora. Ele não diz que está cansado. Ele não fecha a porta. Pelo contrário, ele cura muitos doentes de diversas enfermidades e expulsa muitos demônios. Aqui, mais uma vez, vemos a harmonia entre compaixão e autoridade. Jesus toca o corpo e liberta a alma. Ele lida com doenças e espíritos impuros com a mesma firmeza e misericórdia. Mas há um detalhe que o texto destaca. Jesus não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Isso é um ponto-chave. Jesus não queria propaganda dos infernos. Ele não buscava reconhecimento de fontes impuras. Mesmo os demônios reconhecendo sua identidade divina, ele os silencia. A missão de Jesus não era ser famoso, mas ser fiel ao plano do Pai. Ele não buscava sensacionalismo, mas redenção. Ele não queria aplauso, queria cruz. E essa postura nos ensina muito sobre o ministério verdadeiro. Ele é mais sobre renúncia que sobre visibilidade. Depois dessa noite intensa, a narrativa avança para um momento surpreendente. De madrugada, ainda escuro, Jesus se levanta e sai. Vai para um lugar deserto. E ali ora. Essa cena é de uma beleza sem tamanho, porque mostra o coração de Jesus.
Mesmo sendo Deus encarnado, ele buscava o Pai em oração. Mesmo com multidões à espera, ele priorizava a solitude com Deus. Jesus não deixava que a agenda determinasse a sua intimidade. O segredo do seu ministério público estava na sua vida secreta com o Pai. E isso é uma lição gritante para os nossos dias. No mundo de ruído, urgência e exposição, a alma só encontra direção quando silencia na presença de Deus. Jesus entendia que não bastava fazer obras, era preciso estar alinhado com o céu. A oração não era rotina vazia, era conexão viva. Enquanto isso, Simão e os outros saem à sua procura. A cidade inteira ainda fervilhava de expectativa, todos o procuravam. Mas quando o encontram, a resposta de Jesus é contra-intuitiva. Ele diz: vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali, pois para isso vim. Ele não se deixa prender pela aclamação popular. Ele não se acomoda no sucesso de Cafarnaum. Ele sabia o propósito: pregar o evangelho, levar luz onde ainda havia sombra. Jesus não era um curandeiro itinerante, nem um milagreiro de plantão. Ele era o portador das boas novas. E sua missão era abrangente, urgente, imensa. O texto então resume: ele percorria toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Veja como as duas ações estão ligadas: pregar e libertar. Palavra e poder. Verdade e vida. Jesus não era apenas um mestre, era o próprio Verbo. E onde o Verbo chegava, o império das trevas recuava. E então, de repente, no meio da estrada, aparece alguém que ninguém queria por perto. Um homem leproso. E o texto já começa com uma quebra de protocolo gigantesca. A lepra, nos tempos bíblicos, não era vista apenas como uma doença de pele. Era uma sentença de morte em vida. O leproso era considerado impuro, amaldiçoado, afastado da comunidade, proibido de tocar em qualquer pessoa ou mesmo de viver dentro dos muros da cidade. Tinha que andar gritando: impuro, impuro. E é para que os outros se afastassem. Era rejeitado no corpo, na alma e até na religião. Vivia isolado, cortado dos afetos, dos cultos, das relações. Era como se não existisse. Mas esse homem quebra todas essas barreiras. Ele se aproxima de Jesus. E não só se aproxima, como se ajoelha diante dele. Não há arrogância, há reverência. E a súplica sai da sua boca com uma humildade que dói na alma. Se quiseres, podes purificar-me. Ele não duvida do poder de Jesus. Ele duvida, talvez, de ser digno. Ele não impõe, ele se entrega. Se quiseres, é como se dissesse: eu sei que o Senhor pode, só não sei se eu mereço. E essa frase já é, por si só, uma oração profunda. Quantas vezes a gente também se sente assim? Sabemos que Deus pode, mas nos sentimos pequenos, indignos, distantes. Mas é nesse terreno do quebrantamento que a graça floresce. Jesus olha para ele. E o texto diz algo lindo: movido de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Aqui há um abalo nos fundamentos da religiosidade judaica, porque tocar um leproso tornava alguém impuro segundo a lei. Mas Jesus inverte a lógica. Ele não se torna impuro ao tocar. O impuro é que se torna limpo. A pureza dele é mais forte do que qualquer contaminação. E mais do que isso, ele podia ter curado à distância com uma palavra, como já tinha feito com outros. Mas ele escolhe tocar. Porque o toque cura mais do que o corpo. Cura a alma. Aquele homem, rejeitado por todos, recebe de Jesus o que ninguém mais ousava dar: contato humano, acolhimento, amor palpável. E Jesus diz: quero, fica limpo. A resposta é direta, sem rodeios, cheia de autoridade e ternura ao mesmo tempo. E imediatamente a lepra o deixou. A palavra imediatamente aparece várias vezes nesse evangelho, porque Marcos é objetivo, urgente. E aqui ela destaca o poder da fala de Jesus. Não há processo lento, não há necessidade de tratamento. A obediência total da enfermidade à voz do Criador. Jesus então o despede com uma ordem firme: não conte a ninguém, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés ordenou como testemunho. Isso tem profundidade tanto espiritual quanto cultural. Segundo a lei em Levítico, capítulo 14, a purificação de um leproso tinha que ser confirmada por um sacerdote, e havia todo um ritual a ser feito. Jesus respeita essa instrução. Ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. E mais, o testemunho diante do sacerdote era também um sinal para Jerusalém, uma declaração de que o reino de Deus estava em movimento, alcançando até os intocáveis. Mas o homem, tomado de alegria e emoção, não consegue se conter. Ele começa a proclamar livremente por toda parte o que lhe aconteceu. E isso tem um efeito curioso. Por causa disso, Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades. Tinha que ficar fora, em lugares desertos. E mesmo assim, o povo vinha até ele de todos os lados. Esse final é marcante.
O leproso, que antes era o excluído, agora está no meio da multidão. Jesus, que antes estava no centro, agora está do lado de fora. É uma troca que ecoa o próprio evangelho. Aquele que era puro toma o lugar do impuro. Aquele que era livre toma o lugar do preso. Aquele que era bem-vindo assume a exclusão. É o que aconteceria plenamente na cruz. O justo se fazendo maldição pelos injustos. O Filho tomando sobre si o nosso lugar. E aqui encerramos não um capítulo, mas um sopro de revelação sobre quem é esse Jesus de Nazaré. Ele fala como ninguém, ensina com autoridade, cura com compaixão, liberta com poder. Mas acima de tudo, ele ama com proximidade. Ele não se contenta em salvar de longe. Ele toca, ele entra nas casas, ele senta à mesa, ele caminha com os improváveis. Ele se torna acessível. E ainda hoje, quando a gente se ajoelha e diz, se quiseres, ele responde com ternura, quero. Fica limpo. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Uma jornada que nos levou das margens do Jordão às ruas de Cafarnaum, da sinagoga ao deserto, da febre de uma sogra à dor solitária de um leproso. Vimos como o início do ministério de Jesus não é marcado por pompas ou discursos teóricos, mas por presença, poder e proximidade. Ele não só fala com autoridade, ele age com compaixão. Ele não só ensina, ele toca. Não apenas cura, mas restaura a dignidade. Neste capítulo, contemplamos o Cristo que é anunciado pelos profetas, confirmado pelo Pai, ungido pelo Espírito, tentado no deserto, mas vitorioso sobre o mal. O Cristo que chama pescadores comuns para uma missão eterna. O Cristo que entra na casa, cura a febre e devolve propósito. Que liberta os oprimidos, mesmo quando as multidões ainda não o compreendem. Que se recolhe em oração, mesmo sendo desejado pelas massas. E que estende a mão para os intocáveis, mesmo que isso custe ser excluído pelas cidades. Falamos de um Jesus que não se encaixa em expectativas humanas, mas que cumpre perfeitamente a missão divina. Que não espera o palco ideal, mas faz do ordinário o terreno do sobrenatural. Que não se limita a curar corpos, mas também despedaça as correntes da alma. Hoje, vimos que o reino de Deus não chega com anúncios em altares de ouro, mas com passos firmes em ruas poeirentas, em corações abertos, em vozes clamando por restauração. E que ainda hoje esse mesmo Jesus continua a dizer, segue-me, fica limpo, levanta-te, vamos a outros lugares. Porque o reino ainda está se movendo. E que assim como Simão, André, Tiago e João largaram tudo e o seguiram, também nós sejamos encontrados por esse olhar que chama, transforma e envia. Que o nosso coração nunca se acostume com o Evangelho. Porque cada página, cada palavra, cada gesto de Jesus continua ecoando entre nós como o início de algo novo. Ainda é só o começo. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.